novo, nova temporada do Ser Espírita. E hoje estamos dando início à terceira temporada. E eu, Maria Tereza Soares, do Centro Espírita Irmã Sheila, da cidade de Juiz de Fora, compareço mais uma vez a este espaço reservado a você que quer conhecer a doutrina, para que juntos possamos conversar sobre obsessão. E neste primeiro episódio abordaremos o assunto o que é sintonia e o que é afinidade sob a ótica espírita. Como de costume, informamos a todos que nos acompanham ou aqueles que nos acessam pela primeira vez que as 2 temporadas anteriores, com seus respectivos episódios, podem ser acessados no site da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Durante toda esta temporada, quem estará conosco trazendo seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência espírita é Denise Ribas Ribeiro, do Centro Espírita Casa Espírita de Juiz de Fora, onde exerce suas atividades. Denise, seja muito bem-vinda. É com imensa alegria que a recebemos no Ser Espírita. Grata estamos por sua presença e colaboração a este humilde trabalho. Sabemos que para melhor assimilação do que seja obsessão, precisamos inicialmente trazer algumas definições. Estamos falando sobre a sintonia e a afinidade. Por favor, Denise, o que vem a ser sintonia e afinidade consoante a doutrina espírita? O espaço é todo seu. Olá, Maria Tereza, queridos ouvintes. Agradeço o carinho do convite, a oportunidade de estar aqui, contribuindo um pouco nessa terceira temporada do Ser Espírita. Iremos começar falando um pouquinho de sintonia. Sintonia, para que a gente possa compreender, é um fenômeno de ordem física, material, em que ondas semelhantes em comprimento e frequência se harmonizam, intencionalmente ou naturalmente, sem a participação consciente dos indivíduos. Nós temos que perceber, notar que a sintonia, embora ela seja um fenômeno de ordem física, a sua base é espiritual, já que nossas ondas mentais, elas são qualificadas pela nossa realidade mais profunda, nossa condição espiritual, a qual, nesse processo de sintonia, nós não temos como ocultar. Nós imaginemos dois espíritos encarnados ou desencarnados, ou um encarnado e outro desencarnado. Quando nós estamos pensando, nós estamos emitindo ondas. Então, aquele espírito que está fazendo uma sintonia, que está querendo uma sintonia com o outro, ela só vai ser alcançada se os dois estiverem nesta mesma onda. Então, se a gente pensar a sintonia numa conceituação assim um pouco mais abrangente, nós temos que pensar em harmonia, entendimento, ressonância. Portanto, a sintonia é sempre um fenômeno de harmonia psíquica, de vibrações equivalentes. Então, 2 indivíduos que estão com a mente em harmonia, estão vibrando na mesma faixa, entre eles acontece uma ligação mental ou uma ponte vibratória.
eles estão profundamente associados ou vinculados pelo pensamento. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele fala que a reciprocidade vibratória ergue uma ponte entre a nossa mente e a mente dos desencarnados. Assim, a gente precisa de evitar esses pensamentos enfermiços, substituí-los por ideias enobrecedoras, e isso nos dará um teor vibratório mais elevado, nos colocando em sintonia com o plano espiritual superior. E essa sintonia, ela vai sempre depender dos fatores morais, da lei de afinidade fluídica e vibratória. André Luiz também, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, ele também nos fala que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Já falamos um pouquinho, conforme Maria Teresa nos pediu, sobre sintonia. Agora vamos conversar um pouquinho sobre afinidade. Para que aconteça uma sintonia entre a mente encarnada e a desencarnada, é necessário que ambos estejam com vibrações equivalentes, que o pensamento de ambos estejam na mesma faixa. Uma vez que essa sintonia acontece, o pensamento do primeiro se exterioriza no campo físico do segundo em forma da mensagem escrita ou falada. Nós olhando lá no livro Obras Póstumas, no item 33, nós vemos que as relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo a facilidade dessas relações com a afinidade que existe entre esses dois fluidos. E também a gente vai encontrar lá no livro Médiuns e Mediunidade, Viana de Carvalho nos traz através de Divaldo que o pensamento do espírito comunicante, ele é captado pelo médium através da lei de afinidade fluídica e ele passa por estágios diferentes. E esses estágios diferentes, eles vão desde do momento que a ideia, a mente registra a ideia e as sensações do espírito comunicante, até que o espírito encarnado, o médium, percebe essa ideia, assimila e se manifesta através da faculdade mediúnica, seja através da psicofonia ou da psicografia. Ainda Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, ele nos fala assim: a lei dos fluidos, isto é, a identificação fluídica entre o médium e o espírito, constitui fator relevante para uma comunicação anímica, pois que os mesmos se são contrários ou se exteriorizam em faixas vibratórias diversas, muito dificilmente podemos esperar resultados positivos. Nós precisamos de sempre lembrar que nós estaremos sempre acompanhados daqueles que nos são afins. Sempre que a emissão de uma onda vai encontrar ressonância num campo vibratório equivalente. Quem nos fala isso é Raul Teixeira, no Diretrizes de Segurança.
E André Luiz nos alerta lá nos domínios da mediunidade. Nós precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, a mente, ela comanda tudo. E nós temos que sempre ter um controle dos nossos pensamentos para que a gente possa estar em sintonia, para termos afinidade com espíritos superiores. Porque se nós temos uma mente enfermiça, uma mente negativa, nós vamos estar atraindo para o nosso campo mental esse mesmo tipo de espírito. Nós sempre pensamos, agimos e reagimos uns sobre os outros sempre no mesmo padrão vibratório. Os afins se atraem. Nós não podemos esquecer isso. André Luiz também, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos diz assim: achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, qualquer que sejam as características em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas. E no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva nos diz que os espíritos, eles dispõem de recursos para elevar esse tom vibratório da seguinte forma: para reduzir o próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se de matéria sutil, colhida no próprio ambiente. Para elevar o tom vibratório do médium, o espírito superior encontrará na própria concentração ou transe daquele os meios para ativar as vibrações. Então, para que a gente alcance esse teor vibratório, alcance esse padrão, nós temos que estar sempre manejando as nossas correntes mentais em serviço de proteção das próprias energias e de assimilação das energias alheias. Dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios de trabalho automatizante. É André Luiz que nos fala também, em Mecanismo da Mediunidade. Eu quero agradecer aí a Maria Tereza, a equipe do Ser Espírita, a vocês ouvintes. Eu espero ter colaborado, ajudado um pouquinho. E no próximo episódio, que nós continuaremos a conversar e falaremos sobre obsessão, vocês vão entender mais um pouquinho. Um grande abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade. Pois é, às vezes conhecemos a doutrina espírita, mas não a compreendemos. A explicação que a nossa prezada irmã nos trouxe sobre o assunto evidencia a importância de alimentarmos bons pensamentos. A questão de sintonia e afinidade é o resultado de nossas escolhas. Os afins se atraem. Pensemos nisso, reflitamos sobre isto. Denise, muito agradecida, viu, por nos trazer de maneira carinhosa, clara, objetiva e segura todo esse conteúdo, além de nos fornecer vasta bibliografia para quem quiser aprofundar no tema. Estamos ansiosos para encontrá-la no próximo episódio, no qual falaremos sobre obsessão. E aproveitamos para dizer
a você, caro ouvinte, que também o aguardamos, porque levar a você o resultado deste trabalho, carinhosamente preparado, é o nosso maior objetivo. Muita paz.